Bem, agora é a segunda parte, né, como eu estava falando, sobre como elaborar o projeto de pesquisa. E nós estávamos falando justamente sobre a construção da casa, né? Então, falei do projeto, falei da necessidade que nós temos que ter, inclusive, de ver a questão até financeira. Quanto que vai custar aquela casa? Quanto que eu preciso de desembolsar para poder ter aquela casa, a mão de obra, né? Precisa ter a responsabilidade de engenharia, né? Até a escritura da casa. Então, um trabalho científico é mais ou menos assim. Então, inicialmente, você acaba iniciando pelo um projeto, tá? Por isso que existe essa disciplina, tá? Então, o projeto de pesquisa é exatamente isso. E sempre tem algumas perguntinhas que tem aqui, e que eu já falei para vocês. Por qual motivo estou realizando essa pesquisa? É o que vocês têm que colocar. Coloquem no papel. Por qual motivo? Que infraestrutura será necessária para realizar essa pesquisa? Nós já falamos, uma delas é a bibliográfica. É a única nesse momento por conta da pandemia. Qual é a melhor forma de realizar essa pesquisa? Que recursos humanos e financeiros serão necessários? Nessa questão, é até quando eu faço uma pesquisa de campo, que não é bem o nosso caso, né? Lógico que além de facilitar o trabalho, quando eu respondo essas perguntas, né? Ele vai me dar a chance de refletir nessa pesquisa sempre como um todo, tá? E aí, só para o resumão de novo, para vocês prepararem tudo para o dia 25, né? O projeto de pesquisa, ele se torna muito mais fácil quando... Estou admitindo aqui os colegas. Quando eu tenho um bom conhecimento do método. E esse método nós já temos, que é justamente a pesquisa bibliográfica que eu falei para vocês, né? Vocês vão ter que entrar na Biblioteca Virtual de Saúde, vocês têm a Cielo, vocês têm artigos científicos, vocês têm documentários, tá? Então, vocês têm um mundo de informação por meio eletrônico. Agora, vocês vão ter sempre que pegar a fonte quando vocês pesquisarem. Então, vocês vão copiar o endereço eletrônico e sempre colocar nas referências bibliográficas. Vocês não podem esquecer disso, tá? Mais adiante, eu vou falar até como eu coloco na referência bibliográfica um artigo, tá? Porque vocês vão pesquisar sobre hipertensão. Aí lá tem um artigo do João Maria e tem o endereço eletrônico, tá? Então, quando você passa para a referência bibliográfica, você vai colocar aquele artigo. O nome do autor, Maria.João, que é sempre o sobrenome primeiro, depois o nome, que vocês podem pesquisar não só lá na apostila, na apostila do ITEC que eu mandei para vocês, como também no livro da metodologia, na unidade do material de apoio do ITEC, tá? E vocês colocam depois, disponível em, que aí vem o endereço eletrônico e acessado em, é a data em que vocês acessaram aquele documento, tá ok? Bem, de maneira geral, as etapas do método científico, ele, para resolver um problema, ele precisa de ter um norte, né? Então, assim, quando eu tenho em mente o tema, quando eu tenho o meu problema, eu começo a ter um roteiro de ideias. Então, o roteiro é a definição e delimitação do problema da pesquisa. Mais uma vez, né, estou repetindo novamente a importância da delimitação. É definir
e delimitar a minha pesquisa. Então, eu vou falar da depressão, eu defino a depressão e delimito no adolescente, tá? A formulação da hipótese, que nós vamos ver adiante, né? A hipótese geralmente é um questionamento que, quando você chega lá no final da pesquisa, você responde a essa hipótese, a esse seu questionamento, a essa ideia. Por exemplo, será que o técnico de enfermagem é capaz de auxiliar a família a conduzir ou acolher o adolescente em depressão? Será que o técnico de enfermagem é capaz disso? Será que ele pode ajudar? Então, essa é uma hipótese no qual eu vou pesquisar o meu trabalho inteiro e lá na conclusão eu vou dizer se esse técnico é capaz ou não. De que forma que ele pode ajudar, né, a essa família deste adolescente com depressão. Oi, Beatriz. Pode falar. Professora, dá licença. Eu estou com umas dúvidas sobre o trabalho. Sim. Esse trabalho, a gente vai fazer passo por passo para formar um TCC, é isso? Exatamente. Você é a Beatriz Leite, né? O seu trabalho é sobre a importância do pré-natal para a gestante e o bebê. Isso. Né? Então. Eu também fiquei com dúvida se esse tema era bom, porque eu não sabia se o tema estava tão encaminhado para o técnico de enfermagem, assim, mais geral, sabe? Sim, mas o que você pode colocar que é importante né? Mas no conduzir do seu trabalho, né? Você tem que jogar aí um pouquinho. Você pode botar assim a importância da atuação do técnico de enfermagem nas orientações do pré-natal, tanto para a gestante quanto para o bebê. Entendeu? Entendi. Obrigada, hein, professora. Tá ok. Viu? Tá tudo aqui, ó, gente. Escrevi tudo, viu? A colinha tá toda aqui do lado. Bem, então voltando, né? Por exemplo, vamos pegar aí o gancho da Beatriz. Né? Ela está querendo falar sobre o pré-natal da gestante do bebê. Aí qual seria a hipótese da Beatriz? Será que o técnico de enfermagem é capaz de passar para a gestante a importância da realização do pré-natal, tanto para ela quanto para o bebê? Será que o técnico ele consegue conduzir essas orientações? Isso é uma hipótese. Já fiz aí para você, hein, Beatriz? Essa é uma hipótese. E aí, o que vai acontecer? Lá na conclusão, praticamente, a Beatriz vai responder. O técnico de enfermagem, ele é capaz de fazer essas orientações, sim. Se ele tiver um bom conhecimento, boa orientação, bom estudo, né? Ele consegue, boa dinâmica, ele consegue fazer com que a gestante se sinta importante, né? Então, pode ser. Agora, não se assustem se vocês, depois de uma pesquisa exaustiva, identificarem que esse técnico não é capaz. Então, a hipótese, ela tanto serve para definir o que você acha que vai acontecer, como ela também serve para identificar que pesquisei e realmente eu estou errada. O técnico não é capaz, tá? Então, para isso que serve a hipótese. A coleta de dados, né, que vocês vão fazer, que é o fichamento, que eu já expliquei, que é os autores. E olha, eu falei agora só 3, mas depois, quando for no TCC, é mais, tá? Não é só isso, não. A análise e interpretação desses resultados, né? Ou seja, vocês vão pegar
aquilo que vocês pesquisaram e vão concluir. Será que aquilo ali valeu a pena? Será que serviu, não serviu? Tá? E a gente aí, numa outra etapa, é rejeitar ou não a hipótese. Ou seja, quando você chega lá na conclusão, você fala, cara, realmente eu pesquisei e o técnico não é capaz. Mas o que pode ser feito para que ele se torne capaz? Então, é lá na conclusão em que eu dou sugestões para eu resolver aquela hipótese, tá? E detalhe, a hipótese é uma só, é somente um pensamento, tá? Agora, quando ela perguntou, a hipótese pode ser mais de uma, o problema pode ser mais de um, cuidado, tá? Delimitem essa hipótese, delimitem esse problema. Agora, vocês podem colocar esses questionamentos lá nos objetivos específicos, que pode ser mais de um, tá? Não deixem passar de 3, que 3 é demais já para pesquisa. Então, vocês podem ter 3 objetivos. E aí, responder esses 3 objetivos podem responder à sua hipótese e ao seu problema. Tá ok? Perfeito. Então, nessa segunda aula que eu coloquei aí na plataforma para vocês, ele vem explicando o passo a passo realmente do que é o problema, né? Escolher o tema, mais uma vez, né? A escolha do tema não é necessariamente o título final do seu trabalho, tá ok? Então, não fiquem muito presos ao título. Vocês procurem ficar presos ao tema, para depois vocês fazerem um título adequado para aquele tema, tá bom? Bem, aí aqui tá na questão do tema, ele sempre coloca assim, portanto, a maneira mais fácil e direta de formular um problema da pesquisa é elaborar uma pergunta. Isso nós já falamos. A pergunta que você gostaria de responder por meio da sua pesquisa é a base fundamental da sua pesquisa. O técnico de enfermagem, ele é capaz de acolher aquela gestante, de orientar aquela gestante quanto à importância do pré-natal, tanto para ela quanto o seu bebê? Esse é um problema, tá? Note que o problema da pesquisa elaborado norteará a avaliação de todas as partes do projeto de pesquisa. Como assim? Porque a partir desse tema que ela colocou, sobre a importância do pré-natal, eu vou colocar os meus objetivos, a minha delimitação, que eu estou falando apenas do pré-natal, então eu delimitei, né? Eu não vou falar nada do bebê, eu vou falar apenas da importância do pré-natal, né? Por quê? Porque eu não vou falar do bebê que está nascendo com icterícia. Eu estou falando apenas do desenvolvimento do bebê, né, do feto, durante a gestação. E que naquele pré-natal eu posso detectar anormalidades. Por exemplo, eu posso detectar numa ultrassonografia que esse bebê tem uma hidrocefalia ou ele tem uma síndrome de Down, né? Porque precisa, para isso, a detecção de síndrome de Down é a ultrassonografia com translucência nucal, que ela é feita mais ou menos com 12 semanas de gestação. Então, a importância do técnico saber isso, para orientar melhor. Às vezes, ele orienta quando? Quando a gestante está indo lá no pré-natal e ele vai fazer a triagem, o peso, né, a aferição da pressão, a altura uterina, tá? Então, são essas as responsabilidades de um técnico. Perceberam? Bem, então,
Um bom problema de pesquisa, então, deve ser claro e preciso. Lembra? Todos os conceitos devem ser usados, né, para que um se ligue ao outro, né? Por exemplo, o problema, eu tenho a gestação, mas ele tem o quê? Principalmente o pré-natal, gestação, feto, cuidado, importância, e aí vai. Eles vão se fechando para formar a sua ideia. Também ele pode ser empírico. Como é assim? Mas que vejam bem, tomem cuidado. Quando eu uso o empirismo, eu uso o empírico. É quando eu não tenho certeza de. É quando é algo que eu estou observando, mas eu não sei se ele é real. Geralmente essas pesquisas, elas são mais acadêmicas, mais a nível até de mestrado, a nível de doutorado. É quando eu tenho que provar um problema, provar que aquele problema ele é real e eu posso modificar ou não a resolução daquele problema. Então, tomem cuidado. Agora, delimitem sempre, tá? Quando você delimita, você reduz o seu campo de pesquisa e você direciona o objetivo da sua pesquisa. E ele, de maneira inicial, tentem fazer uma pesquisa passível de solução, tá? Não partam para o empirismo, porque senão o seu trabalho, neste momento, ele vai ficar vago. Porque quando eu parto para algo que ele pode ter uma solução ou não, ele é um trabalho mais pesado, mais acadêmico, tá? Onde eu tenho que buscar causas externas, onde eu tenho que buscar metodologias mais extensas para chegar àquele resultado. Por exemplo, né? Dar um exemplo. Quantas gestantes na microárea 5 do PSF da Cidade Alegria aqui de Resende, ele pode identificar gestações de alto risco. Digamos assim, olha só que coisa louca que eu fiz, né? Uma viagem louca. Mas essa viagem, ela pode ser resolvida num trabalho científico. Mas aí eu preciso de campo, eu preciso pesquisar gestantes, eu preciso ter um período gestacional, um período, inclusive, um período de ano, de tempo, um período temporal, né? Em 6 meses eu vou pesquisar tantas gestantes, tá? Então, como nesse momento nós não estamos nessa fase, né? Então a gente vai procurar fazer o quê? Ter problemas que sejam passíveis de solução, passíveis de resposta. E geralmente a gente encontra aí nos artigos e nas bibliografias, tá? A hipótese do trabalho, né, é uma resposta provisória ao seu problema. E ela sempre tem uma intenção posterior, né? Aquilo que eu já expliquei. A hipótese, e ela deve de ser necessariamente uma afirmação, mas nem sempre, lá no final, ela consegue responder de maneira satisfatória o seu problema. Às vezes você pesquisa e não encontra nada. Aí vem um aluno e fala assim para mim: mas professora, eu não estou encontrando nada de enfermagem relacionado com acidente de trabalho e metalurgia. Então, aí está a sua hipótese respondida. Por mais que você tenha pesquisado sobre o que é metalurgia, que era a sua palavra-chave, né? Por mais que você tenha pesquisado acidentes de trabalho que acontecem em metalurgia, você não consegue identificar uma atuação eficaz do técnico de enfermagem nesse campo, tá? Aí isso passa para a sua conclusão. O que é importante? Que mais pessoas, que mais acadêmicos busquem essas pesquisas, essas hipóteses, certo? Bem, então,
elaborar os objetivos gerais e específicos, né? Eu já falei para vocês, os objetivos, eles constituem a sua finalidade do seu trabalho, ou seja, o que se pretende atingir com a realização da pesquisa. O objetivo segue a mesma ideia da pergunta, redigido, entretanto, como uma sentença afirmativa direta, tá? Dependendo da magnitude do projeto de pesquisa, os objetivos podem ser divididos em gerais e específicos. Os gerais são aqueles mais amplos, né? Na maioria das vezes, o primeiro é o maior objetivo da pessoa que está pesquisando, do cientista, tá? E, no entanto, para se cumprir os objetivos gerais, é preciso delimitar as ações mais específicas, chamadas de objetivos específicos. São estes objetivos específicos que, somados, irão proporcionar a realização do objetivo geral. Falei, né? Então, mas resumindo, os objetivos, o objetivo geral é o principal. Descrever a atuação do técnico de enfermagem no controle da hipertensão arterial no idoso. Então, esse é o meu geralzão. O específico, descrever o que é hipertensão, caracterizar o perfil do idoso e analisar o que? Os procedimentos de enfermagem no cuidado com o paciente idoso hipertenso. Formei 3 objetivos gerais quando eu descrevi um geral. Aliás, 3 objetivos específicos, errei. 3 objetivos específicos e respondi a um geral, que é descrever os cuidados de enfermagem ao paciente hipertenso idoso, tá? E quando eu tenho esses objetivos, eu fecho o meu trabalho. Vou dar uma dica para vocês importante. Não floreiem muito os objetivos de vocês. Por quê? Quando vocês forem defender a banca, tá? Quando vocês forem defender o seu TCC, tá? Os avaliadores da banca, eles sempre vão fazer o quê? Pegar o objetivo de vocês, o objetivo geral e específico de vocês e vão lá para a conclusão, para saber se vocês realmente responderam, englobaram esses objetivos. Mas isso é uma segunda etapa lá no TCC, que quando nós vamos falar sobre a apresentação de slide e a postura da apresentação do trabalho, tá ok? Então, com isso, né, nós fechamos os nossos temas, os nossos problemas, as nossas hipóteses, os nossos objetivos, tá? Então, eu coloquei também alguns exemplos na plataforma, nesse material, tá? E, continuando, a revisão bibliográfica, tá? Que é, no caso, o fichamento ou a catalogação do trabalho, né? É o quê? Quando vocês pegarem as palavras-chave, procurem esses temas, essas palavras-chave no computador, nos livros e vão catalogando. Por exemplo, vocês abrem um arquivo, hipertensão, então vocês abrem lá uma pasta, hipertensão. E todos os autores que vocês forem pesquisando, copia e cola naquele arquivo com o autor. Vai copiando, tá? Aí, idoso, a mesma coisa. Vocês podem juntar 5 autores, 4 autores, tá? Então, idoso, ali. Coloca ali na outra pasta.
Enfermagem. O que é a enfermagem? Qual é o papel? O papel do técnico de enfermagem. Outra pasta, tá? E aí, o papel do técnico de enfermagem, os cuidados de enfermagem na hipertensão. Outra pasta. E com isso vocês vão juntando argumentos para a sua pesquisa. Então, isso aqui é uma revisão bibliográfica, tá? Então, é praticamente o terceiro capítulo de vocês, mas vocês precisam começar a fazer agora, para vocês entenderem o trabalho de vocês, para vocês elaborarem as hipóteses, os problemas, a delimitação, vocês vão precisar fazer a pesquisa das palavras-chave, ok? Alguma dúvida? Depois tem também o material e métodos. Eu já lancei para vocês aí na aula anterior na plataforma os tipos de pesquisa. Pesquisa bibliográfica, pesquisa qualitativa, quantitativa, situacional, observacional, né? Então, eu já coloquei isso em aula anterior. Mas, de uma maneira geral, os nossos materiais serão, né? Todo e qualquer material que você busque via internet ou material bibliográfico. Livros, revistas, jornais, encartes, artigos científicos, monografias, dissertações, tá? Então, tudo isso é material, é o que você busca para você montar a sua pesquisa. Todo esse é material. E os métodos, é o método da pesquisa. O que você fez? Você fez a pesquisa o quê? Exploratória? Você explorou excessivamente aquele material? É uma pesquisa delimitada? Você pegou 15 artigos somente que falem sobre a hipertensão e faz um confronto de análises entre eles? Tá? Então, esse daí é o método de pesquisa. E a melhor maneira de você saber qual é o seu método de pesquisa é buscando o quê? Volta lá na frente, o tema, tá ok? E depois nós vamos entrar numa outra parte, que é a parte do cronograma, que nós vamos, na próxima aula, nós já vamos montar o cronograma, entender o que é a execução do cronograma. Vamos falar também um pouquinho de referências bibliográficas e a introdução, tá? Mas a introdução, não se preocupem que ela vem mais à frente, tá bom? Então, resumindo, para a próxima aula, eu quero que vocês já me mandem por e-mail. Vocês vão seguir exatamente aí o modelo do projeto de pesquisa que eu mandei para vocês no grupo. Pode ser o da Sara, que está completo, e o da Helena também é um exemplo, tá? Fazendo aquela capa de rosto, né, a folha de rosto, que está também no manual que eu mandei para vocês, tá? Nesse manual, ele vem dizendo a construção da capa, como que deve ser feita, né? A fonte, os espaçamentos. Vocês já vão também trabalhar dentro da norma da ABNT, tá bom? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Quanto de espaçamento lateral, a fonte, a altura, distanciamento dos parágrafos, e tudo isso tem no manual, tá ok? Bem, gente, montem esse trabalho e já vão me mandando, tá? As referências bibliográficas também, tá? E na próxima aula nós vamos já falar um pouquinho do cronograma, se bem que nesse projeto de pesquisa vocês vão identificar aí que nós já temos um cronograma. E esse cronograma, ele é igual para todo mundo, tá?
Ele não tem muita dificuldade na elaboração dele, não. É só seguir um exemplo de cronograma. O que é o cronograma? São as etapas, né? O que você vai fazer primeiro? Escolha do tema. O que você vai fazer em segundo lugar, né? A pesquisa, o fichamento dos trabalhos, as etapas que vocês construíram e que irão construir até o término do TCC. Tá ok? Alguma dúvida? Silêncio geral. Eu acho que nós estamos aqui terminando a aula de hoje, né? E vocês, por favor, a entrega do trabalho, ele será até o dia 25 de fevereiro. Ou seja, até a próxima semana eu recebo por e-mail o trabalho de vocês. Tá ok? Professora, você vai corrigir? Não, eu não vou corrigir para entregar. Eu vou receber, corrigir, lançar a nota, que vale de 0 a 10, e entregar para vocês corrigido. Entenderam? Alguma dúvida? Ok, então, podemos encerrar a aula de hoje? Então, muito obrigada, uma boa noite, um bom final de semana para vocês.